Olá, hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga Sirlene Negrão e também com o advogado e criminalista, né, nesse momento criminalista, Gabriel Antunes. E nós vamos conversar sobre um problemão que está rolando aqui no Paraná, a partir de uma hashtag chamada Exposed. O que seria essa hashtag? Na verdade, se criou uma hashtag no Paraná para ser usada no Twitter, onde as pessoas que se sentiram em algum momento assediadas sexualmente ou moralmente por alguma pessoa têm colocado o nome dessas pessoas nessa hashtag e conversando e falando sobre suas histórias. Muita gente entrou, mas muita gente mesmo. Há uma exposição violenta de muitos personagens, tá? E isso, obviamente, provoca uma série de coisas, tanto psicológicas como também no aspecto jurídico. E é sobre isso que nós vamos conversar. Vamos começar, então, Sirlene, por você. Você acompanhou essa hashtag? O que você pensa um pouquinho sobre isso que tem afetado essas meninas? Eu acompanhei, eu acordei na manhã de ontem, né? Até então à noite eu não tinha nenhuma informação sobre o que tinha acontecido, mas amanhã de ontem eu fui ver e tinha algumas postagens na rede social, no Facebook sobre isso, mas também não estava entendendo o que tinha acontecido. Até depois foi passando o dia e eu fui entendendo o que tinha acontecido, que uma garota de Londrina expôs alguma coisa no Twitter, né? E aquilo viralizou, né? O que virou um transtorno na cidade. Acho que Londrina acabou sendo, ontem amanheceu sendo conhecida no Brasil todo por esse fato, né, que veio acontecer em Londrina. Quando a gente fala da internet, ela virou uma forma social, né, uma forma de se comunicar, de aproximar as pessoas, né? E com isso foram aparecendo os cyberbullying aí, né? As pessoas que usam da rede social para cometer crime, para iniciar, para agredir, né? E isso vem transformando muitas das pessoas, causando prejuízos muito grandes na vida delas, né? Pelo que a gente tem notado, há algumas pessoas que são denunciadas por estarem dentro de uma balada e fazerem um assédio a uma menina, ou às vezes até a um homem, professores que assediaram alunos, e uma série de outras situações. Isso impacta muito na vida dessas crianças, dessas adolescentes, para sempre? Ou pode-se dizer que pode ser isso meio passageiro na vida delas? Isso tem um impacto, Cláudio, para o resto da vida, porque quando uma criança, um adolescente, ele é iniciado, ele é por um adulto, ele desperta nessas crianças, nesses adolescentes, posturas que eles não estão acostumados, né? Eles começam, quando é tocado o corpo, uma exposição de alguma foto, né? Desperta sensações que essa criança, esse adolescente não entende, que seriam umas sensações de adultos, né? Sensações sexuais, né? Então ele começa a ficar confuso. Ele começa a se sentir, ao mesmo tempo que ele é a vítima, ele se sente culpado por sentir algo quando alguém toca, quando eles põem fotos em rede social, fotos íntimas, né? Então, essa criança, adolescente, ela amadurece a parte sexual de uma hora para outra, né? Isso causa danos irreversíveis para sempre, né? Que realmente precisa de acompanhamento psicológico, precisa, assim, do apoio da família, né? E causa danos em relação à vida social, né? Uma vida social na escola, por exemplo, né? O que acontece quando uma criança, um adolescente é assediado dentro da escola? Ele começa a ter baixo rendimento, ele não quer ir para a escola, faz com que ele busque o uso de drogas como álcool, drogas até mais pesadas, de forma de anestesiar o que ele está sentindo, né? Em relação ao corpo, em relação à mente. Gabriel, obviamente, com essa exposição de tanta gente, isso acaba indo também para a esfera jurídica, né? Muita gente, eu estou sabendo que está registrando boletim de ocorrência e tem tentado se defender tanto das acusações, como também contra-atacar quem está acusando. Como é que fica essa balbúrdia agora? Então, é interessante perceber isso, né? Como a nossa amiga psicóloga Sirlene falou, para aquela criança e para aquele adolescente, e para a mulher adulta também, que passa por uma situação de assédio sexual
ou de até abuso sexual, o ato consumado, ou algum toque que extrapolou o simples falar ou o simples insinuar, né? Gera muitos impactos psicológicos e na vida civil e social dessa pessoa, passível de punição daquele ator, né? Daquele agente que infringiu a intimidade daquela pessoa. Mas, a partir do momento que nós temos também a exposição desses nomes, né, especificamente nomes e sobrenomes, com identificação clara das pessoas que estão ali envolvidas, né, supostamente envolvidas em atos assim, passa a ocorrer crimes por parte dessas meninas, dessas crianças, desses adolescentes, dessas jovens e dessas mulheres adultas, né, que muitas vezes foram há muitos anos passaram por isso e hoje estão revelando as situações e as circunstâncias que passaram. Então, sim, de fato, as delegacias aqui em Londrina movimentadas, né, pelos homens que tiveram seus nomes ali inscritos e divulgados, registrando crime contra a honra, né, calúnia, injúria ou difamação, depende ali a circunstância concreta contra ele, e também haverá, por parte dos advogados que estão lidando com isso, ações no sentido de produzir provas para eles, para que, posteriormente, eles possam pedir duas coisas, basicamente, né? Ou até três. A retirada desse material da internet, sob pena de sanções, como, por exemplo, multa, a indenização cível, indenização por dano moral, e o crime propriamente, que como é um crime contra a honra e é um crime um crime personalizado de natureza privada, dependerá da iniciativa desse homem ofendido à propositura da ação criminal correspondente. Silene, quando a mulher é adulta, apesar do mesmo sofrimento, mas ela tem mais possibilidades, digamos assim, de se defender, né? Ela pode procurar a delegacia da mulher, ela pode entrar na justiça, etc. Quando essa menina ou esse menino são adolescentes ou crianças, eles dependem muito dos pais. E o que a gente tem ouvido é que muitas dessas pessoas que estão agora denunciando esses casos reclamam que os pais não acreditaram quando elas falaram para eles sobre esses casos. Os pais também precisam estar atentos a isso? A gente tem uma cultura, Cláudio, muito de não respeitar as crianças, de não acreditar nelas, nem na criança nem no adolescente. Se você tiver numa mesa de bate-papo e um adolescente quiser dar uma sugestão ou quiser entrar naquele assunto, ele não é respeitado. E isso reflete muito quando esse adolescente precisa fazer alguma queixa, precisa fazer uma denúncia. Com certeza ele tem medo dos pais, por isso que muitas vezes os pais reacolherem os seus filhos nas dificuldades é muito importante, porque você mostra para o teu filho que realmente tudo que aconteceu, o seu filho pode chegar para você e falar que você vai buscar proteger ou ajudar, ou se realmente o adolescente estiver fazendo alguma coisa errada, você vai poder orientar, né? Então, imagine um adolescente que expôs a foto dele íntima na internet, chega para os pais e tem que contar que expôs, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. O medo, né, que ele tem. E, na maioria das vezes, esse adolescente ele é julgado e condenado pela própria família. Como é que você foi capaz de fazer isso? Você é muito bobo, você foi muito inocente. Você não sabe que isso acontece? Então, esse adolescente, essa criança também não recebe o apoio, né? É claro que isso também acontece quando a vítima é adulta, né? Quando é uma vítima, principalmente quando é mulher e ela expõe a sua foto na internet, nós temos um mundo muito masculinizado ainda, do machismo, né? Que é legal passar a imagem pornográfica de uma mulher, as pessoas enviam para vários grupos de WhatsApp, vira piada, né? Ela se sente envergonhada, né? Porque de uma hora para outra ela passa a virar uma piada na rede social, em toda a rede, né? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né? Então, a falta de confiança que esses jovens têm nos seus pais, chegar e poder abrir o que está acontecendo, né? Que poderia evitar muitas coisas, evitar até problemas psicológicos, patologias mesmo com esses adolescentes. Gabriel,
eu percebo, tem uma outra questão que eu gostaria de abordar. Como esses casos que estão sendo expostos, às vezes tem anos e anos que ocorreram, como é que a vítima pode produzir provas contra o denunciado, por exemplo, ou vice-versa? Como o denunciado, se ele se sentir ofendido, pode produzir provas contra a pessoa que denunciou? Tá. A Silene falou algo muito importante. Se, por um lado, os pais e a família, às vezes até colegas, né, mais próximos, amigos, não dão uma atenção para o relato daquela criança e daquele adolescente, já a justiça, o poder judiciário, ele considera muito a palavra do adolescente e da criança. Ele vai construir as provas num processo criminal de assédio ou de ato libidinoso, né, que a gente pode falar eventualmente até em estupro, ele vai considerar muito a fala desse adolescente e as circunstâncias sociais em que ele está narrando aquilo, também a fala daquela pessoa que está sendo acusada e das pessoas que estão próximas. Mas a fala da vítima, sobretudo, ela é supervalorizada. E eu não estou dizendo supervalorizada do ponto de vista pejorativo, mas sim ganha uma dimensão muito grande para o contexto de prova. Daí, inclusive, Cláudio e Silene, é importante que a gente perceba o seguinte, o comportamento do homem e da mulher na hora de cortejar, né, na hora de buscar uma relação íntima com alguém, em primeiro lugar, deve desconsiderar, deve ser em ambiente próprio para isso, né? Nós podemos citar o exemplo de que dentro de uma sala de aula, havendo autoridade professor-aluno, é óbvio que ali não é o ambiente para isso. Mesmo quando uma aluna ou um aluno se insinua para o seu professor ou professora, não necessariamente deve haver a correspondência naquele ambiente. Porque disso, para partir para uma denúncia-crime de assédio sexual ou de abuso, é um estalo de dedos, porque não depende só do menor. Às vezes, a família, identificando uma situação assim, ela faz a denúncia e o Ministério Público passa a agir independentemente da vontade daquele adolescente. E a maturidade do adolescente e da criança para dizer que se insinuou e que ele desejou não desconfigura o crime daquele professor que, sendo autoridade, ou daquele pastor, ou daquele chefe. Então, assim, não é só na escola, né? São várias situações em que a autoridade predomina de alguma maneira. Então, assim, o adolescente não consegue se expressar suficientemente bem para desconstituir o crime que se verificou. Então, assim, existe hoje, ainda bem, por parte da mulher, principalmente, uma reflexão muito mais apurada da propriedade do seu corpo. Hoje, uma mulher ela não se dá se ela não quer. E ela resiste se ela não quiser. E ela tem voz para dizer caso ela não queira e tenha tido sinal avançado. E ela será ouvida, diferentemente de tempos atrás. Então, assim, uma mulher que viveu muitos anos e que hoje está expressando a sua indignação em ter sido assediada ou até estuprada no passado, e que vê o mesmo nome sendo objeto de reiterados atos ao longo do tempo e práticas atuais com novas meninas, ela não vai conseguir, provavelmente, fazer prova disso. Mas ela e o conjunto de pessoas ao longo do tempo retratando essa realidade poderá, num processo contra aquela pessoa, trazer elementos que coincidam com a acusação dela. E aí, por sua vez, o acusado ele vai ter ali a sua pena elevada, dada as circunstâncias de continuidade do crime, né? O outro lado, viu, Cláudio? O outro lado, nessa circunstância, você tem a ata notarial, né? Então, aquela pessoa que se vê, de alguma maneira, assediada
por alguém com a finalidade, né, tendo uma criança assedia o professor, ele pode chamar testemunhas para dizer, ó, eu estou vivendo uma situação dentro de sala de aula, ou dentro do colégio, ou dentro da igreja, ou dentro do trabalho, que não coincide com a necessidade que nós temos de respeito e mútuo. Então, eu preciso fazer prova disso para que, se eventualmente no futuro eu venha a ser acusado, eu não seja condenado, né? Então, a gente tem testemunhas, um relato e colhida de testemunhas assinando aquele documento, preferencialmente com firma reconhecida, a ata notarial que o cartorário vai e observa a situação, observa relatos e registra tudo isso em atas, são maneiras e maneiras de fazer a prova. O ideal, seja a criança ou o professor, seja a criança ou o pastor, seja a criança ou o chefe, o ideal é que procure um advogado para que a orientação seja para o caso específico, porque pode haver variações e a resposta deve ser adequada a cada caso. Silene, eu vejo também uma coisa interessante, que as pessoas, quando elas são assediadas, muitas vezes elas acham que elas deram oportunidade, digamos assim. O mundo mudou muito rapidamente, os comportamentos mudaram, o que era mais permissivo, digamos assim, há 3 décadas atrás, hoje já não é mais. Como que a pessoa que se sente assediada, ela pode identificar, digamos assim, o que é assédio ou o que é apenas um carinho ou um olhar, porque isso está ficando muito tênue, né? O que pode ser considerado realmente assédio ou não. E aproveitando, pedir uma desculpa que tem alguém aqui construindo um prédio do lado, às vezes aparece uma serra fazendo barulho aqui. O que você acha, Silene? Eu acho que, acho não, né? Se torna assédio tudo aquilo que eu não aceito, né? Então, se alguém me faz um carinho, vamos por coisas mínimas, né? Toca no meu ombro, ou passa a mão no meu braço, e aquilo eu não aceito, aquilo é assédio. Nem o Gabriel falou anteriormente, um ambiente de trabalho é um ambiente onde eu possa assediar alguém, ou, por exemplo, fazer um toque no braço, ou toque no ombro, ou numa perna. Não é um ambiente. É um ambiente onde o patrão, ali ele pode realmente dar uma cantada na sua funcionária. Não é um ambiente, né? Nós não estamos em ambientes propícios para isso. E fora disso, que seria um barzinho, ou uma danceteria, né? Os pubs aí, tudo aquilo que invade o meu espaço e eu não aceito, ele é um assédio. Então, para eu tocar no braço da mulher, ou tocar na perna, realmente eu preciso sentir que ela está interessada, ela precisa demonstrar interesse por mim, senão isso se torna assédio. É algo que invade o meu espaço, que me deixa constrangida. Sim. Outra coisa que a gente tem notado é que, em alguns casos, esse problema realmente se torna extremamente grave, inclusive com possibilidade de suicídio, como há um relato no Paraná. Como é que é possível contornar isso? É possível ter tratamento para isso? Eu acho que a primeira opção, assim, seria essas pessoas terem acesso para falar sobre o que aconteceu sem serem julgadas, né? E isso é muito difícil ainda, Cláudio. Então, a pessoa, ela se sente, que nem você falou, culpada, ela sente nojo dela. E às vezes ela vê o suicídio, a morte, como a forma de uma solução. Tudo aquilo que está acontecendo, né? E se o suicídio não acontece a depressão, ansiedade, isolamento social, danos psíquicos. Essa pessoa não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir voltar a estudar, se for uma adolescente, né? Vai trazer danos, sim, seríssimos, né, para essa pessoa que foi assediada, que foi abusada, né? Para encerrar, uma pergunta para o Gabriel e depois uma pergunta para a Silene. Gabriel, o que é possível fazer de ambos os lados, tanto para quem se sentiu assediado e para quem se sentiu injustiçado por ter sido denunciado? O que é possível fazer?
tomou uma proporção muito grande, não os relatos, porque os relatos que estão acontecendo na internet, eles são bastante importantes, eles dão voz para as meninas e elas estão encontrando outras pessoas que passaram pela mesma situação. Isso é importante para elas, muito importante para elas. Mas a divulgação do nome, da lista de nomes, tomou uma proporção enorme. E hoje você consertar isso torna muito difícil. Quando a lista vai para a internet, quando uma imagem vai para a internet, quando uma informação a respeito de alguém vai para a internet, ela se espalha de uma maneira que torna-se muito difícil retirá-la e apagar, excluir totalmente. O ofendido, aquela pessoa que teve seu nome divulgado, sempre que se ver nessa situação, ele deve imediatamente procurar registrar um boletim de ocorrência, fazer provas por meio de print screen, né, aquela foto da tela, por meio de testemunhas, 2 ou 3 testemunhas que possam ver com ele o que ele está ali querendo registrar e procurar um advogado na área do direito digital para que ele inicie os processos de retirada e exclusão desse material da internet. Se a atitude for tomada de imediato, pode ser que se consiga apagar tudo. Mas se demorar muito tempo, e muito tempo na internet 2, 3 dias, 4 dias, dependendo dos locais onde está sendo publicado, é muito tempo. Então, pode ser que não consiga mais, mas se a atitude for imediata, ele vai conseguir se socorrer. Do ponto de vista da menor, da criança e do adolescente, deve haver, por parte dela, a informação para os seus pais, e não só para os seus pais, porque às vezes, como a Silene disse, às vezes os pais não recebem bem. Então, para os seus pais e para alguma outra autoridade, alguma outra pessoa mais velha, que possa contribuir. Então, uma pessoa com vínculo afetivo, um tio, uma tia, né, se for uma menina, preferencialmente com uma outra mulher, uma professora da escola, para que isso possa ser levado para as autoridades públicas. Além disso, se for uma jovem acima de 18 anos ou uma mulher, né, com mais idade, registrar o boletim de ocorrência na delegacia da mulher da sua cidade, ou se não tiver uma delegacia comum, para que se iniciem também de imediato os procedimentos de investigação. Se é nudes vazado pela internet, isso possa também ser levado a um advogado do direito digital, para que ele também inicie logo e imediatamente as tentativas, né, os recursos próprios para exclusão desse material da internet. Silene, como é que uma menina, ou um menino, ou um adolescente, um adulto, pode se proteger do assédio? Cláudia, tem várias formas. Uma delas, a gente diminuir a exposição na internet, né? Porque, como o Gabriel falou, quando você posta algo, fica na internet, né? Por mais que você vai lá e tire e alguém apague, alguém já printou, já tem aquela informação. Então, diminuir essa exposição, os pais estarem mais atentos no que esse adolescente, essa criança está expondo na internet, está falando, está postando de fotos, né? Porque é uma proteção, porque a criança ou o adolescente não é uma responsabilidade só da família, mas da sociedade. E a própria sociedade, os próprios vizinhos, né, os familiares, olha, né, o teu filho postou uma foto assim assado, é perigoso, né? E entrar em contato com esses pais para evitar que essas coisas aconteçam, né? Eu acho que diminuir o tempo também de acesso às redes sociais, né? É uma forma de se proteger, né? Fiscalizar melhor com quem os filhos estão conversando, estão falando, com quem que eles estão interagindo na internet, né? Isso tem que ser, sim, acessado pelos pais. Os pais têm que ter controle, porque a criança ela é vulnerável de forma física, de forma moral, de forma psíquica. Então, quando eles entram em contato com alguém que é maior de idade, alguém que sabe mais que ele, né? Provavelmente ele vai ser induzido a fazer coisas que não vão ser legais para ele, que vai levando ao assédio dentro da rede. Muito obrigado para você, Gabriel, Silene. Foi um grande prazer ter conversado com vocês e esclarecer essas dúvidas todas. Obrigada a você, Cláudio. Obrigado, e se Silene. você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, porque aqui tem muito debate interessante. Até a próxima.